Conforme prometido, voltamos para tratar da contestação na sua parte interna, nas alegações preliminares e nas alegações de mérito. Com relação às preliminares, é que o destaque tem que ser maior, porque aqui bastante coisa mudou. O que a gente tinha lá no 301 passou para o 337 com novidades. Como eu já antecipei, aquelas exceções rituais foram incluídas no corpo da contestação. Então, passando a alegação de inexistência ou nulidade de citação, a gente já chega na incompetência relativa ou absoluta. Notem que incompetência relativa, até então, era suscitada por uma exceção à parte, uma exceção ritual antes da contestação. Então, vamos conversar aqui abertamente, estamos entre advogados. Quando eu recebo um processo em uma comarca distante, sabendo que é um juízo incompetente, relativamente incompetente, eu nem me preocupo em ter acesso ao processo, a toda a documentação juntada pelo autor. Com a contrafé, eu já tenho ciência de qual é o pedido, já vejo possivelmente as razões de ter sido ajuizado naquele foro incompetente relativamente e apresento a minha exceção de incompetência relativa. Essa exceção sendo julgada, e ainda que não seja acolhida, aí sim eu me preocupo em ter acesso ao processo, mesmo que longe de onde estou. Agora, sendo acolhida a minha exceção de incompetência relativa, o processo é encaminhado para o meu juízo. Aí eu consigo ter acesso fácil ao processo, sem custo, direto e tudo mais. Isso se dá no âmbito do CPC de 73. Acabou a brincadeira. No novo CPC, a incompetência relativa ou absoluta tem que ser suscitadas na contestação. Então, para eu fazer a contestação com essa alegação de incompetência relativa, eu tenho que fazer a contestação inteira, inclusive a impugnação dos documentos, toda a impugnação dos fatos, das consequências jurídicas. Se eu quiser fazer reconvenção, já é o momento. Então, a exceção de incompetência relativa não vai mais ter o seu benefício. A vantagem é que ela pode ser apresentada antes, no caso da contestação com alegação de incompetência, a contestação pode ser apresentada antes da audiência de mediação e conciliação. Nós vimos agora que o prazo para contestação começa a contar da realização frustrada da audiência de conciliação e mediação, como regra. Mas, havendo alegação de incompetência, essa contestação pode ser apresentada antes da audiência, até porque não faria assim. É o que dá para extrair, com um pouquinho de boa vontade, do 340 do novo Código, porque do contrário, eu teria que me dirigir para uma audiência em um juízo incompetente para realizar uma audiência onde não deveria estar sendo realizada e depois só apresentar a minha contestação. Então, para minimizar esse prejuízo, é que me parece que pode ser apresentada a contestação de forma antecipada. E aqui, só que com destaque. Porque só apresentar uma contestação sem dar destaque a essa nossa alegação não vai surtir efeitos. Então, sabe quando a gente coloca ali um pedido liminar na inicial, coloca assim, vem ajuizar ação declaratória com pedido liminar, distribuição urgente? A mesma coisa a gente vai ter que fazer na contestação. Vem apresentar contestação com o pedido de incompetência relativa ou alegação de incompetência relativa para fazer com que isso seja analisado antes da audiência e desmarcando a audiência se for o caso. Mas fica pior. Sabe qual é o recurso cabível contra a decisão que rejeita a alegação de incompetência? Nenhum. Sabe qual é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a alegação de incompetência? Nenhum. E se for incompetência absoluta, sabe qual é o recurso cabível? Nenhum. Então, se a ação for ajuizada no âmbito de processo civil, numa comarca comum, estadual, civil, mas for matéria trabalhista, o réu, em contestação, vai suscitar a incompetência absoluta da Justiça Civil, requerendo a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. E ainda se acumular uma incompetência relativa, o réu também vai suscitar a incompetência relativa e a remessa dos autos, primeiro à Justiça do Trabalho e segundo ao juízo relativamente competente. Vindo essa decisão, positiva ou negativa, ou seja, mantendo-se os autos no juízo inicialmente recebido, supostamente incompetente, ou decidindo-se pelo acolhimento da alegação de incompetência e remetendo-se os autos ao juízo, um novo juízo, não cabe recurso.
não cabe agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento ficou restrito às hipóteses taxativamente previstas no 1015. E nenhuma das hipóteses do artigo 1015 dá para sequer encaixar de modo mais aberto ou numa interpretação mais benéfica, mais favorável essa incompetência. Não tem chance de caber agravo de instrumento dessa decisão que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência absoluta ou relativa. Me parece que é mais um grande erro do novo Código de Processo Civil. Os defensores do Código vão dizer que cabe recurso, cabe apelação. E de fato cabe apelação. Quando for proferida a sentença, vai caber apelação. Mas quando for proferida a sentença, o processo todo já tramitou no processo no juízo incompetente. O processo todo já tramitou no juízo relativamente incompetente, com produção de provas, com audiências e tudo mais, em um juízo que era relativamente incompetente, causando prejuízos ao réu. Ou o contrário, quando o réu consegue o reconhecimento da incompetência e o autor, que tinha razão, todo o processo vai tramitar em um juízo, causando prejuízo ao autor. Pior ainda se for incompetência absoluta, que aí no julgamento da apelação vai se reconhecer que de fato havia incompetência absoluta. E qual é a consequência desse reconhecimento? A nulidade de todos os atos decisórios do processo, ou seja, praticamente voltamos para o zero. Lá depois na apelação não era mais fácil de resolver essa questão logo no início. Incompetência não é coisa para resolver no final do processo, é coisa para resolver no início. Muito bem, como eu havia dito, a alegação de incorreção do valor da causa também é feita em contestação. E assim como aqui no último item do 337, a indevida justiça gratuita é apresentada como um capítulo da contestação. Nessas duas situações, incorreção do valor da causa e indevida justiça gratuita, em que eram instrumentos em separado, em que apresentávamos no âmbito do CPC de 73, vale também o destaque. Vale o destaque da nossa contestação para que, de cara, o juiz já perceba que há matérias que devam ser resolvidas imediatamente. Não adianta nada resolver valor da causa de justiça gratuita no final do processo. O momento de recolhimento de custas, que são relacionados a esses dois itens, é o momento inicial do processo. Além disso, sem muitas novidades nos demais itens, inépcia da inicial, perempção, litispendência e coisa julgada, conexão, incapacidade de efeito de representação, autorização, convenção de arbitragem, que é uma matéria que não pode ser conhecida de ofício, né? Deve ser alegada pelo réu em contestação sob pena de não poder mais arguir essa matéria, sob pena de preclusão. E aí chega num item, além de falta de caução e outra exigência, chega um ponto em que teve alterações relevantes. A alegação pelo réu de ilegitimidade, quando é ilegitimidade passiva, e a observação de que não é mais condição da ação a possibilidade jurídica do pedido, e é algo que já vinha desde 73 se considerando que não era mais existente. Eu quero dar destaque para essa alegação preliminar de ilegitimidade pelo réu. Porque é o seguinte, a posição do réu no CPC de 73 às vezes é cômoda na alegação de legitimidade. Eu mesmo me vejo fazendo defesas de, às vezes, grupos econômicos em que, por erro do autor, erro até aceitável do autor, o réu indicado na ação não é exatamente o responsável por aquele dano ou por aquele contrato, mas por participar de um grupo, o réu acaba errando na legitimidade, o autor, desculpe, acaba errando na legitimidade passiva e inclui réu errado do mesmo grupo. Ao fazer a defesa desse réu, eu tenho o direito cômodo de dizer, olha, esse réu é parte legítima, o contrato não foi firmado com ele. E quem é o legítimo? Não sei, não vou contar, não tenho essa obrigação de contar. Não interessa, pesquise e depois você ajuize a ação contra o réu correto. E o que eu quero é a extinção desse processo ainda recebendo honorários, porque você entrou com ação contra o réu errado. Como é que fica isso no âmbito do novo CPC? É consequência da aplicação do princípio da prevalência do mérito, aquilo que consta no artigo 4º. Vamos tentar salvar o processo. Quando o réu alega ilegitimidade passiva, ele passa a ter um dever de indicar o legitimado correto. Quando possível, quando souber. Né? Se eu sou provocado numa ação de acidente de trânsito em Fortaleza, nunca fui a Fortaleza, eu não tenho a mínima ideia quem é o causador, eu não tenho esse dever. Mas se eu souber, no caso que eu havia dito anteriormente sobre grupos econômicos, eu sei qual é a pessoa jurídica responsável por aquele contrato ou por aquele dano, eu tenho um dever processual de indicar. Vindo o réu a indicar o legitimado correto, o autor passa a ter 3 opções. Primeira opção, substituir. Aceitar essa indicação de um novo legitimado
e fazer com que aquele réu original saia do processo, seja excluído, e o seu advogado receberá honorários de 3 a 5% do valor da causa por essa manifestação de ilegitimidade, e o processo segue contra o novo réu. A segunda, e aí vejam só, percebam que é uma forma muito semelhante com a nomeação à autoria, forma de intervenção de terceiros do CPC de 73, que foi revogada no CPC de 2015. Mas aqui a gente vê que não é que foi totalmente revogada, né? Ela ganhou novos ares, aqui ganhou novas cores com esse novo nome de indicação do novo legitimado. Agora, também pode o autor, dentre as 3 possibilidades, também pode o autor incluir o indicado em litisconsórcio passivo. Então o autor pode agradecer o réu que indicou um novo legitimado, incluir esse novo legitimado, mas manter também o réu no polo passivo. A partir daí, temos um litisconsórcio passivo, um litisconsórcio ulterior. E a terceira possibilidade do autor é manter a sua posição inicial, manter esse réu que se pretende fazer excluir, deixar no polo passivo e não incluir o indicado por ele. É conta e risco do autor. Vejam que, inclusive, a reconvenção passou a fazer parte da contestação. Esse é um ponto que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei da reconvenção. Reconvenção como peça autônoma, reconvenção como a ação mesmo que é, merecendo uma petição inicial dela, uma petição própria. No CPC de 73, a gente faz a contestação bonitinha na sua folha e na sequência já começa a trabalhar na reconvenção, uma peça à parte, e apresenta simultaneamente ao juízo a contestação e a reconvenção. Muito me agrada, porque é fácil distinguir a reconvenção, é fácil distinguir a posição do réu se defendendo e a posição aqui do réu, na verdade, como autor de um outro pedido. E é fundamental se distinguir isso, porque no caso da reconvenção, o autor passa a figurar como réu desse segundo pedido, réu reconvencional ou reconvindo. E ser réu merece destaque. Sendo réu, o reconvindo tem que apresentar contestação à reconvenção. Então é muito fácil enxergar a reconvenção e fazer a contestação da reconvenção, recolhimento de custas da reconvenção, cartório distribuidor registra a existência de uma ação do réu contra o autor, de uma reconvenção, e aí um terceiro interessado em adquirir um imóvel daquele autor reconvindo vai saber da existência da ação, evitar o cometimento de fraude e execução, enfim, até para a questão de honorários, porque quando somos contratados pelo autor, imaginamos uma ação do autor contra o réu. Mas, quando o réu apresenta a reconvenção, o nosso autor passa a ser réu também. Temos um trabalho novo de contestar uma ação. E essa forma autônoma nos ajuda no momento de negociar os honorários e explicar para o autor que é uma nova contratação, uma nova situação não prevista. Mas, no novo CPC, a reconvenção passa a ser um capítulo da contestação. Sabem que, no trâmite legislativo, a reconvenção foi se fortalecendo, porque quando começou o novo CPC, com o anteprojeto apresentado pela Comissão de Juristas, a reconvenção praticamente tinha sumido. Ela se permitia, em linhas gerais, que o réu pudesse formular pedido ao autor na própria contestação, sem separar capítulo, sem dar o nome reconvenção, sem muita aparência. Isso muito me preocupou. Imagine a situação do autor que ajuiza uma ação declaratória de inexistência de uma dívida. E o réu, em contestação, alega que a dívida é existente. Será que isso seria suficiente para o juiz condenar o autor a pagar a dívida, caso entendesse pela improcedência do pedido do autor? Não ficaria muito claro, não teria registro em distribuidor, não tem valor da causa, poderia prejudicar terceiros na aquisição de bens em fraude e execução. Então não me agradou muito o desenho inicial. Mas ao longo do trâmite legislativo, a reconvenção foi voltando a aparecer, né? Foi ganhando os seus aspectos tradicionais. A reconvenção voltou, e agora no desenho final da reconvenção, ela voltou a ter que ser anotada no distribuidor. O autor reconvindo claramente é intimado para apresentar resposta em 15 dias, segue-se para uma sentença única, mas com o reconhecimento dos honorários de sucumbência. Isso porque, como requisito da reconvenção, que mesmo sendo um capítulo da contestação,
Todos os requisitos de admissibilidade numa petição inicial estão presentes. Então veja, no fim das contas, voltou a reconvenção como ela era, só faltou ter um papelzinho à parte. Pedido vai ter que ser feito de forma clara, seguindo os requisitos do artigo 324. Valor da causa vai ter que ser atribuído, de acordo com o valor, com o artigo 292. Isso tudo não tinha no começo do trâmite legislativo, em que a reconvenção praticamente tinha sumido, né? Então, em linhas gerais, fiquem tranquilos, porque a reconvenção voltou a ser o que ela era. Só que agora não gastaremos folha à parte, ela vai ser incluída em um capítulo da contestação. Na minha humilde opinião, seria muito mais vantajoso mantendo uma petição separada, né? Causaria menos tumulto processual do que a economia que pretensialmente se ganha com a reconvenção como capítulo da contestação. Um destaque é a possível ampliação subjetiva da reconvenção, tema que a doutrina e a jurisprudência sempre divergiram. Agora a opção legislativa é pela possibilidade. É a situação seguinte: eu sou o réu e pretendo reconvir contra o autor, mas não só contra o autor, e sim contra um terceiro também, que participou da formação do negócio jurídico, mas não tinha sido incluído na lide originária. Então, a dúvida é, será que eu posso reconvir contra o autor e um terceiro estranho à lide? O novo CPC reconhece que isso é possível. E mais, será que eu, como réu, posso me unir a um litisconsorte que não faz parte do processo ainda e incluí-lo na reconvenção contra o autor? O novo CPC reconhece que sim. E, na verdade, esse reconhecimento deixa ainda mais evidente que não faz sentido a reconvenção estar dentro da contestação. Porque agora, na reconvenção, eu vou formular a minha ação contra o autor e um terceiro. Em contestação, não era mais fácil ter um documento à parte, constando o nome do terceiro direitinho, qualificação, para que isso seja feito de forma mais adequada, né? Então, eu não tenho como deixar de registrar aqui a crítica com relação à inclusão da reconvenção no âmbito da contestação ou como capítulo da contestação. Mas, em linhas gerais, é o que temos de novidade desse CPC de 2015, que enfrentaremos a partir de março de 2016. Eu procurei mostrar a vocês os cuidados que precisamos ter com a elaboração da petição inicial, com a participação na audiência de mediação e com a resposta do réu. Caso haja alguma dúvida adicional, eu fico à disposição, meu e-mail está aí à disposição mesmo, para que possamos trocar ideias e juntos vai ficar mais fácil enfrentar essas novidades. Eu agradeço a atenção, agradeço mais uma vez a ESA do Mato Grosso, a OAB do Mato Grosso, por essa brilhante iniciativa e por ter permitido a minha pequena contribuição com esse projeto. Muito obrigado, tenham todos uma boa sorte na vida no novo CPC.